me get you right. Should look good in a new light. This pussy nigga so bad, my spotlight. Fala aí galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem fala é o Gabriel e vamos para a nossa terceira aula de Química aqui no canal, onde eu falarei sobre os assuntos de substâncias e misturas. Vamos lá! Substância. O que é uma substância? Substâncias, galera, é tudo aquilo que possui uma composição constante e propriedades físicas e químicas bem definidas, beleza? Se você não sabe o que é propriedade física e química, eu sugiro que você assista os vídeos anteriores aqui do canal, que lá eu explico melhor cada um desses conceitos. Voltando, as substâncias podem ser divididas em dois grupos, substâncias simples e substâncias compostas. Substâncias simples são compostos formados por átomos de um mesmo elemento químico. Exemplos: o H2, dois átomos de hidrogênio, e o gás hidrogênio. P4, 4 átomos de fósforo, que é o fósforo branco. Existe também um fenômeno chamado de alotropia, onde átomos de um mesmo elemento químico podem formar substâncias simples diferentes, como por exemplo, o O2, que é o gás oxigênio. Dois átomos de oxigênio formam o gás oxigênio. Já 3 átomos de oxigênio formam o gás ozônio. Beleza? Continuando. Substâncias compostas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes, como podemos ver, o ácido clorídrico e o cloreto de sódio. Uma observação e uma dica, vamos dizer, galera, é que na tabela periódica, os elementos são representados por uma letra maiúscula. Alguns elementos são representados por duas letras, mas nesses casos, a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, para vocês não confundirem e quando verem duas letras acharem que é dois elementos, vocês vejam se a segunda letra também é maiúscula. Se for duas letras maiúsculas, significa que são dois elementos. Mas se for a primeira maiúscula e a segunda minúscula, como no caso do cloro, significa que é um elemento, só que é representado por duas letras. Então, preste atenção, fica a dica. Mistura. O que é uma mistura? Mistura é a junção de duas ou mais substâncias diferentes e sua característica é possuir propriedades físicas diferentes e variáveis em relação às substâncias que as formaram. Aí, com essa definição, vocês podem pensar, mas espera aí, substâncias compostas também não são formadas por dois elementos diferentes? Sim, galera, mas por serem substâncias, suas propriedades físicas e químicas não mudam, vão ser constantes. Já misturas não são, essas propriedades vão ser variáveis. É isso que diferencia substância de mistura. Preste aí atenção. As misturas também podem ser divididas em duas, em misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são as misturas que apresentam uma única fase. Eu vou explicar para vocês o que é fase. Fase, galera, é aquilo que eu consigo, é o elemento que eu consigo ver, que eu consigo perceber. Então, por exemplo, eu tenho aqui, para ficar mais fácil para o entendimento, eu tenho aqui água e açúcar. Quando eu misturo isso, eu tenho a mistura de água com açúcar. Se eu olhar para esse frasco com água e açúcar, eu não vou perceber o açúcar, eu só vou perceber a água, eu só vou conseguir enxergar uma coisa, que é a água. Então, essa uma coisa, isso que eu estou vendo, é uma fase. Entenderam? Fase é aquilo que eu consigo ver. Então, se eu só consigo ver um elemento nesse meu frasco, significa que só tem uma fase, ele é monofásico. Entenderam? Isto é fase. Mistura heterogênea. As misturas heterogêneas, elas apresentam mais de uma fase. Por exemplo, eu tenho aqui este frasco e ele tem água e vamos dizer que isso aqui são pedrinhas. Tem água e pedrinhas dentro. Eu consigo perceber as águas e as pedrinhas. Então, duas fases. Ela é bifásica. Aqui eu tenho água
um líquido amarelo e um líquido roxo. Eu consigo perceber três coisas diferentes, três elementos, então três fases, trifásico. Aqui eu tenho a água, o líquido amarelo e o líquido roxo. E as pedrinhas, então eu consigo perceber quatro elementos, então é polifásica. Aí vocês podem pensar, sim, e um copo com água e gelo? Água e gelo são a mesma coisa, então ela é uma mistura homogênea? Não, galera. Ela é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque eu consigo perceber mais de uma fase. Eu consigo perceber que aqui tem gelo e que tem água. Então, são duas fases. É uma mistura bifásica. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Ou se não, você pode falar comigo através dos e-mails que eu deixo aqui na tela. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima!